Uhum. Caríssimos, boa noite. Boa noite. Pedimos a Jesus que nos abençoe na noite de hoje, que possa ser para nós o entendimento e o esclarecimento das nossas dúvidas, e que Jesus querido nos permita recebermos muito bem o que viemos trazer na noite de hoje. Pedimos a assistência do guia espiritual da casa para que tudo possa transcorrer da melhor maneira possível. E na noite de hoje viemos comentar com vocês uma proposta do nosso Mestre Jesus, em que Ele nos convida a deixarmos brilhar a nossa luz. E o evangelista Mateus, no capítulo 5, item 14, nos revela, nos noticia que Jesus nos informou: vós sois luz. E Jesus sabe bem o que estava falando, não é? Jesus trouxe para nós essa revelação. E será que a gente tem entendido o que Jesus nos apresenta com isso? O que Ele está querendo dizer para nós? Podemos ser luz? Trazemos luz? Como ser luz? O que é a luz? A luz é aquela que, quando se faz, ela clareia, ela nos esclarece o caminho, ela nos abre perspectivas. A luz é algo importantíssimo para nós. É com o auxílio da luz que nós nos guiamos e nos orientamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então sabemos o que é luz. Mas como desenvolver a luz dentro de nós? Como sermos a luz e não apenas recebermos luz? Refletindo sobre Jesus, e Ele quem faz essa proposta para nós, deve ser Ele mesmo então a nos esclarecer, a nos apresentar o seu pensamento e a sua ideia. Temos que nos esclarecer com o que Ele nos mostra. O que Jesus trouxe verdadeiramente para nós? Qual foi a proposta dele? Qual foi a missão de Jesus? Neste intervalo de pouco mais de 2000 anos da vinda dele, Jesus chegou para nós num momento da nossa humanidade em que vivíamos até então experiências um tanto quanto dolorosas. A nossa condição de aprendizado estava bastante difícil para nós. Tínhamos à nossa disposição, conforme nos revela a história, que tínhamos uma condição difícil. Tudo era para nós o olho por olho e dente por dente. Era assim que nos ensinavam, era assim que nós caminhávamos, dentro de uma situação de egoísmo, de orgulho. Tudo aquilo que traziam para nós é no sentido de colocarmos os nossos interesses pessoais acima de tudo e de todos. Tínhamos que nos defender, nos proteger, porque era assim que sobreviveríamos. Era assim que teríamos garantido aquilo que nos pertencia. Por isso, o nosso aprendizado até então era bastante difícil. Os mais fortes prevalecendo sobre os mais fracos. Aqueles que se faziam, que tinham um pouco mais de sorte e mais conquistas, eram os dominadores em relação aos mais simples.
Então tudo se fazia complicado. Por isso nós estávamos num período da história envolvido em sombras e trevas. E é neste momento que chega para nós nosso Mestre Jesus, enviado diretamente das decisões sábias do nosso Pai, da sua misericórdia, da sua bondade, que daria para nós a possibilidade, daí em diante, de modificarmos as paisagens que até então tínhamos. E a presença de Jesus e aquilo que Ele veio trazer para nós modificaria para todo o sempre a nossa história individualmente e a história de toda a humanidade. É por isso que a história nossa se divide entre o antes da presença de Jesus e o após Jesus. E Jesus veio trazer para nós, nos ensinar, nos apresentar, nos mostrar a lei maior, uma lei soberana de Deus, a lei do amor. E até hoje, nos nossos dias, ainda percorremos esse caminho tentando entender esta lei divina e como estarmos debaixo dessa lei, como fazemos para conquistar a nossa condição de iluminação interior. Nosso objetivo da criação de Deus é novamente chegarmos até o Pai, estarmos novamente nos braços dEle, na companhia dEle, na presença dEle. É para isso que Ele nos criou. E nos criou com toda a liberdade para realizarmos tudo aquilo que entendêssemos conveniente e propício para nós. Desfrutamos disso. É assim que vamos aprender, através das nossas próprias experiências. E nessas experiências, em tantos caminhos e em tantas etapas, a nossa jornada como criaturas divinas tem sido longo, muito longo. E em tantos caminhos temos nos deixado nos perder. O que Jesus veio trazer para nós há tanto tempo atrás ficou para nós como algo supérfluo, algo distante da nossa verdade e da nossa realidade. Em nosso íntimo, dentro dos nossos corações de aprendizes, ainda não conseguimos viver plenamente a proposta e os ensinamentos dele. Parece que não combina com aquilo que queremos para nós mesmos. Dentro da cultura do que nós somos criados, do que trazem para nós de ideias e de pensamentos, a nossa própria forma de sermos, de agirmos, os nossos conceitos, tudo aquilo que estabelecemos para nós mesmos como o nosso ideal de vida, de existência, as nossas preocupações com as conquistas e as realizações, os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas paixões, tudo isso dentro de nós, formando a personalidade que temos. E nos deparamos lado a lado conosco com o Evangelho do nosso Mestre e a presença dele. E parece que não estamos conseguindo nos acertar plenamente nisso. Compreendemos, no estágio em que nós nos encontramos, a nossa capacidade de raciocinarmos, a nossa melhoria de sentimentos, a nossa sensibilidade um pouco mais melhorada dentro da condição que já nos encontramos. Entendemos que o Evangelho do Mestre é tudo de bom.
Ele realmente nos esclarece, nos orienta. É um guia perfeito, seguro, tranquilo. Ah, se pudéssemos nos entregar plenamente ao exercício, à vivência de tudo aquilo que nos traz o Mestre. E além do Mestre, todo o esclarecimento que nos traz também os anjos enviados por Ele mesmo. Mas como nos realizarmos plenamente? Como fazermos com as nossas conquistas? Como nos acertarmos? Jesus nos recomenda que inicialmente tenhamos em mente, com o coração sincero e de alma aberta, o que desejamos para nós mesmos, para o nosso futuro. O que entendemos que é melhor para nós. E em torno de tomarmos essa decisão, de fazermos essa escolha para o nosso futuro, a nossa eternidade, a nossa imortalidade, saibamos então guiar e dirigir o nosso dia a dia em torno disso. O que o Mestre nos traz é uma proposta para deixarmos um pouco mais de lado as coisas que são supérfluas. Estabelecermos para nós necessidades que não são reais, não são verdadeiras, e colocarmos em seu lugar, em nosso plano mental, o nosso ideal de um futuro mais feliz, mais satisfatório, entendendo que aqui estamos para viver as nossas experiências, aprendermos, nos melhorarmos, nos modificarmos, nos transformarmos. E como nos transformarmos? E é por isso que Ele deixou esse legado para nós. O Evangelho do Mestre Jesus é o verdadeiro, o legítimo orientador para as nossas transformações individuais. O Evangelho do Mestre não é uma obra que veio para falar às grandes massas, mas veio para falar com cada um de nós, individualmente, em nosso íntimo. Quando refletirmos, quando nos procuramos meditar com o coração aberto, com a mente plena a respeito do que é a proposta dele para nós, vamos lá encontrar tudo aquilo de que necessitamos para viver uma experiência de vida plena de realização, de satisfação. Jesus nos apresenta os ingredientes, os elementos principais, primordiais, que devemos ter para nós, em nossa mente, em nosso cotidiano, no nosso dia a dia, para trilharmos com segurança. Ele diz no seu Evangelho: eu sou o caminho. Entendamos isso. E este caminho, nós vamos ter ele mais claramente quando nos deixarmos penetrar por esta luz que Jesus nos traz através do seu Evangelho. E como fazer com que essa luz exista em nossa vida? Porque essa luz dentro de nós é que vai realmente fazer com que aclaremos esse caminho. E observando o caminho, enxergando ele, é que vamos poder nos direcionar nesse sentido. Jesus mostra para nós que os ingredientes, que esses elementos, são as nossas ações direcionadas em torno do nosso próximo.
as nossas realizações legítimas e verdadeiras são toda a ação, todo comportamento, todo pensamento de bom e de melhor que possamos ter com relação ao nosso próximo. Essa é a legítima obra. Mas como fazemos isso? Se realmente é a convivência com o nosso próximo que nos traz as grandes problemáticas que vivemos em nossa existência. São justamente os outros o motivo das nossas dificuldades. São justamente os outros quem nos trazem mágoas, feridas, decepções. E todo esse conjunto de coisas e de acontecimentos é o que acaba nos afastando de levarmos uma vida mais calma, mais paciente, mais elevada, pensando no bem, realizando o bem. Como? Se é justamente o outro que nos traz essas situações tão difíceis, que representa para nós obstáculo, barreira que nos afasta de uma vida mais elevada. Já nos diz a espiritualidade que o acaso não existe e que mesmo todo o mal, todo o obstáculo, toda a decepção, toda a situação adversa que existe para nós, que chega para nós, ali também tudo isso está a serviço do bem. Como a serviço do bem? Do nosso bem ou do bem do outro? Como entender isso? Pois é, essas barreiras e dificuldades problemáticas estão a serviço do nosso bem. Porque legitimamente é através de todas essas coisas que vamos conseguindo nos melhorar e nos modificar. Por isso é essencial, é primordial conhecermos o Evangelho do Mestre, todos os seus pensamentos e todas as suas ideias. O Evangelho e tudo aquilo que ele traz para nós é como que se derrubasse todos os conceitos, todas as ideias que formulamos para nós mesmos, toda aquela vida que já temos bem estabelecidas para nós mesmos, bem orientadas, bem equilibradas, que entendemos como sendo a nossa vida. Jesus vem e nos apresenta um outro formato, nos esclarece muito bem e pede para que abramos o olhar mais a rigor, a respeito das nossas realizações, da nossa felicidade, do nosso contentamento, da nossa iluminação. Porque apesar de termos estabelecido para nós uma vida que entendemos como plena, como equilibrada, cheia de realização, satisfatória de uma maneira geral, na realidade não tem sido para nós plenamente feliz. Algo nos falta. Pensamos em nós mesmos e no que está dentro de nós. Algo existe. Os nossos sentimentos, às vezes desarmoniosos. Às vezes a nossa vida tão cheia de perturbação, tão cheia de tormento, aflições de toda parte nos chegam. Mas ora, eu estou fazendo o meu melhor, estou me empenhando, estou lutando, estou tentando. Porque para mim não chega, afinal de contas, toda essa satisfação, essa alegria, essa vida plena que eu quero para mim. Eu tenho tentado, mas percebemos que algo falta. E o Evangelho do Mestre nos rodeando, tentando penetrar o nosso íntimo, o nosso ser, a nossa alma, se tornar mais pleno dentro de nós.
E nós, ainda entendendo o Evangelho e as lições do Mestre, ainda de uma maneira supérflua, ainda temos dúvidas, incertezas, não entendemos a compensação ou a recompensa de permitirmos que o Evangelho e que tudo aquilo que nos traz os mensageiros dele se faça pleno em nossa vida, para trilharmos mais nessa direção, para permitirmos viver estas escolhas. A proposta do Mestre, vivida de uma maneira sincera, honesta. Não enxergamos de uma maneira fácil a compensação que temos ou que poderemos acessar a esse respeito. Por isso estamos aqui, por isso nos encontramos nesta noite, aqui reunidos. É natural, no estágio em que nos encontramos, no degrau em que estamos, essas dúvidas e incertezas que povoam o nosso ser. O Evangelho do Mestre é pleno de sabedoria, as lições são maravilhosas, mas ainda temos dificuldade para compreendê-los. Por isso a presença dos mensageiros. Algo desequilibra-se dentro de nós, algo nos aflige, nos enche de tormento. Como entendermos isso? Como entendermos a grandeza de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, que é a priori, é o princípio básico do que nos veio trazer Jesus. Veio nos apresentar Deus e o reino de Deus. Como fazermos para caminharmos nessa direção e vivermos essa experiência no porvir? Cada um de nós carrega a certeza absoluta de aqui nos encontramos para experiências transitórias, experiências que daqui a algum tempo vai se encerrar para nós. Sejam quais forem essas experiências, se estão alegres, amorosas, felizes, elas vão terminar. Se elas estão difíceis, complicadas, elas também vão passar. E então, o que ficará para nós? O que será de nós? Como é esse futuro? E é isso que tem que ser, que tem que nortear as nossas escolhas, o nosso aprendizado, as nossas buscas, os nossos pensamentos. O que Jesus veio nos apresentar através do seu Evangelho, e por isso Ele nos fala tanto sobre a nossa busca da luz interior, permitirmos nos iluminarmos-nos através das nossas ações e comportamento. A luz não se fará em nosso interior de uma maneira automática. Não basta lermos as obras da doutrina espírita, não basta apenas a minha expectativa, o meu querer. Tem que ser muito maior do que isso. Eu tenho que usar de toda a vontade, perseverança e certeza para buscar as ações e o comportamento mais iluminado, mais nobre. Jesus nos mostra isso através das nossas atitudes de caridade, de benevolência, de paciência, de calma, de compreensão, de tolerância. E observemos todos esses sentimentos, tudo aquilo que Jesus traz para nós, tudo isso só podemos exercitar junto com os outros. E eis a chave, o mistério. Se a convivência e a vida com os nossos irmãos, os nossos semelhantes, é por vezes difícil e complicada, é justamente na convivência com o outro
que se encontra as nossas possibilidades de melhoria, de transformação, de modificação. Por isso necessitamos tanto de Jesus. A presença dele há tanto tempo atrás foi necessária, como continua sendo tão necessária até hoje nos nossos dias. A presença dele para nós é fundamental. E é através do amparo e da sustentação dele que nós temos melhores chances. Vós sois luzes. Permitamos que essa luz aflore de dentro de nós, para que possamos clarear a nossa caminhada, para que possamos com esta luz dissipar as sombras que trazemos para nós, com dúvidas, com incertezas, com medos, com ilusões, com as nossas paixões, com o nosso orgulho, as nossas vaidades. Sombreamos toda a nossa existência, estamos mergulhados nisso. E Jesus nos pede para deixarmos que a luz invada o nosso ser. Brilhe a vossa luz, é a proposta do Mestre, é o proclama que Ele nos faz. E nós, na condição de seus servos, seus discípulos, seus seguidores, temos que deixar que Jesus permita iluminar-nos, que é através dos seus ensinamentos, dos seus pensamentos. Não temos outra chave, não temos outro caminho. E qual a compensação e a recompensa do qual falávamos? Que tem que ser exatamente uma vida mais satisfatória. Porque quando carregamos as nossas certezas, quando sabemos quem nós somos, qual a proposta de vida que temos, nós conseguimos caminhar mais resolutos, mais acertados. E caminhando mais resolutos, nós conseguimos ter mais calma, mais paciência. Tudo para nós ganha um outro sentido, porque a luz começa a brilhar dentro de nós. Nossas atitudes modificadas e melhoradas. Consigo já enxergar o outro, por mais difícil que pareça, consigo enxergar nele um irmão, uma alma que necessita do meu melhor. Consigo enxergar nas experiências que eu tenho no meu cotidiano uma vastíssima oportunidade de me melhorar. Posso exercitar aquilo que o Mestre veio trazer para mim como proposta, como lição. E caminhando nessa direção, a luz vai se fazendo. Há algo de diferente, há uma sensibilidade maior, há uma sutileza de pensamento. O comportamento se torna mais tranquilo. Conseguimos ter uma outra forma de olhar o nosso semelhante. Nós estamos mais sensíveis. A luz do Mestre começa a se fazer dentro de nós. E nos sentindo assim envolvidos também pelos seus mensageiros, por aqueles tantos que estão caminhando junto conosco e entendendo as nossas dificuldades. Não existe automatismos, não existe nada muito fácil na etapa que nós nos encontramos, por tudo aquilo que trazemos dentro de nós, as nossas expectativas, os nossos sonhos. Temos as nossas dificuldades. Perseveremos,
lutemos, acreditemos. Nós somos luz. E o que a luz traz? A luz clareia os caminhos. A luz transforma. A luz modifica. Iluminados pelo Evangelho de Jesus, pela proposta dele, por tudo aquilo que ele trouxe para nós e que continua nos trazendo, porque ele nunca desistiu de continuar tentando lado a lado conosco, possamos ter esse entendimento de que isso tudo que Jesus nos mostra, dessa luz tamanha, vai fazer bem para nós e trazer todo o bem para o nosso entorno. O bem se faz para nós, porque viver no bem faz bem para nós. São nossas escolhas, a decisão é nossa. A espiritualidade e nossos benfeitores têm nos acompanhado, têm estado junto conosco, nos conhece. E se temos ainda em nossos corações muitas dúvidas, não conseguimos ter essa assertiva em nossas escolhas, vamos pedir a estes todos que nos auxiliem mais e mais, que estejam mais próximos de nós, nos orientando, nos ensinando a interpretarmos melhor esse Evangelho, essas lições maravilhosas que Jesus nos trouxe. Façamos valer a pena a presença dele junto a nós, que veio pessoalmente há tanto tempo atrás nos trazer o seu legado, a sua proposta, seus ensinamentos. Assumamos esse compromisso com ele, de ficarmos atentos, de termos todo um cuidado com aquilo que ele veio nos trazer. Deixemos Jesus penetrar a nossa alma, porque como nos ensina o nosso irmão Paulo de Tarso, quando permitimos que Jesus penetre a nossa alma, nós nos tornamos seres plenos. Tudo em nós ganha um outro formato. Todas as nossas experiências, da qual nunca vamos poder nos fugirmos, porque são compromissos que existem para nós, são facilitados através da presença dele, da luz dele. Então vamos nos aproveitar disso. Vamos fazer com que as coisas se tornem mais fáceis para nós. O Evangelho de Jesus para nós e conosco, nos auxiliando ontem, hoje e sempre. Tenhamos sempre a certeza de que Jesus veio nos ensinar o caminho para compreendermos e para estarmos na companhia do nosso Pai. E hoje temos a certeza que nenhum de nós, onde quer que estejamos, onde quer que vivamos as nossas experiências, nenhum de nós conseguirá organizar, planejar, realizar, fazer, edificar qualquer coisa sem a presença de Deus. Deus existe junto a nós, mas nós nunca nos esqueçamos de que Deus também espera por nós. Nós realizamos as nossas obras junto com Deus, e as obras dele e a providência dele se faz junto com nós. Ele espera por nós, ele confia em nós, ele acredita em nós. E quando nós nos tornarmos luz e espalharmos essa luz que Jesus veio nos mostrar,
estaremos mais e mais aptos para realizarmos a obra junto com o nosso Pai. Entendamos isso, assumamos esse compromisso. Caríssimos, obrigado a todos. Que Jesus querido continue nos envolvendo hoje e sempre. Obrigada.